Você quer sair na frente e descobriu que todo auditor pergunta para verificar se você está em conformidade com os controles de exportação dos Estados Unidos? O meu nome é Fábia, eu sou advogada especialista nos controles de exportação ITAR e EIAR e o vídeo de hoje é sobre auditoria. E o que é uma auditoria ITAR e EIAR? É um processo de revisão e avaliação sistemática para garantir que a empresa esteja em conformidade com os controles de exportação dos Estados Unidos. O objetivo principal é verificar se a entidade está cumprindo todos os requisitos das regulamentações ITAR e EIAR, ou seja, se ela faz esse controle de maneira adequada ou se há falhas nos processos e procedimentos. E quais são os tipos de auditorias ITAR e EIAR que existem? Aqui são duas. A primeira é a auditoria interna, que é feita por funcionários da empresa para identificar se há falhas, lacunas nos processos e procedimentos de envio dos itens controlados pelos Estados Unidos, com o objetivo de identificar violações e reduzir os riscos de multas e penalidades. Já a auditoria externa é uma avaliação independente realizada por uma entidade terceirizada, ou seja, sem vínculo com a empresa, para verificar se ela está em conformidade com os controles de exportação dos Estados Unidos. Aqui vai uma dica para você memorizar. A auditoria interna tem caráter preventivo. Já a auditoria externa tem caráter fiscalizatório, ou seja, em caso de violações, ela provavelmente vai receber multas e penalidades. Então, agora que você já sabe isso, vamos para o checklist para você se preparar para uma auditoria ITAR e EIAR e evitar violações. E a gente começa com classificação e jurisdição. Você precisa classificar o item em ITAR ou EIAR, ou seja, você precisa identificar se ele está na USML ou na CCL para determinar qual é a agência reguladora do item, o DLTC ou o BIS. Em seguida, a gente tem as licenças e autorizações. Após você ter determinado qual é a agência reguladora responsável por aquele item, é para ela que você vai solicitar a licença de autorização para exportação. É muito importante você assegurar que todos esses itens controlados tenham as suas respectivas licenças de autorização de exportação. E antes de enviar esse item, é importante que toda a documentação seja conferida para você evitar violações. Para isso, é essencial que você tenha um processo de obtenção e gestão das licenças. Eu já falei sobre licenças de exportação nesse vídeo aqui. E falando em procedimentos, esse é o próximo tópico. Procedimentos internos. A empresa precisa ter uma política de controle de exportação, ou seja, um documento onde ela descreve todos os processos e procedimentos, o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Isso é essencial para guiar o funcionário no caso dele se deparar com um item físico ou dados técnicos, tanto ITAR como EIAR. No caso de um item físico, a gente está falando de segurança física do item, é isso mesmo. Então, onde que o item fica guardado? Quem pode ter acesso a ele? Qualquer pessoa pode passar perto, qualquer pessoa pode entrar na sala onde o item está armazenado, por exemplo? E quando a gente fala de dados técnicos, quem controla? Onde ficam os manuais sobre aquele dado técnico controlado? Fica numa pasta? Quem tem acesso? Tem senha? Não tem senha? Como que se envia isso? Vai se enviar por WhatsApp ou por um meio seguro? Tudo isso é muito importante que esteja descrito para que o funcionário saiba como agir. E falando em funcionários, a gente já entra no próximo tópico, que para mim é o mais importante, que é o de treinamento. Aqui eu vou falar do treinamento de funcionários, mas você pode pensar sempre em clientes e terceiros, até porque a regulamentação diz que a empresa é responsável por toda a cadeia de suprimentos. E por que eu disse que treinamento é o ponto mais importante para mim? Porque não importa se você tem um programa de conformidade e controle de exportação bonito, com recursos financeiros e humanos, se os funcionários não compreendem a regulamentação, mas principalmente qual é o papel deles, qual é a função deles nessa cadeia toda de operação da empresa. E para resolver esse problema, você precisa dar treinamentos. E esse treinamento ele tem que ser dividido em níveis, ou seja, aquele funcionário que tem contato direto com a ITAR tem que ter um treinamento mais específico. Já os funcionários que tenham menos contatos com o item ITAR e EIAR, eles receberão um treinamento mais básico para compreender quais são suas responsabilidades ao se depararem com itens ITAR e EIAR e que, no caso de dúvidas, eles deverão entrar em contato com o encarregado de Export Control, ou seja, o encarregado por controle de exportação da empresa. Importante, mesmo os funcionários que tenham menos contatos com o item ITAR e EIAR devem receber pelo menos um treinamento por ano. Passadas essas fases, a gente chega num outro ponto muito importante para uma auditoria,
que é a avaliação de riscos. Isso porque é relevante que você faça o controle dos países, entidades e destinos que são proibidos pelos Estados Unidos de receberem qualquer item controlado. Para isso, é preciso implantar um processo de triagem para evitar que transferências sejam feitas para esses usuários finais. A dica aqui é você verificar a lista consolidada de triagem dos Estados Unidos. Eu vou deixar o link na descrição para você. Além disso, você também precisa ser diligente, ou seja, cuidadoso, cauteloso em relação aos seus fornecedores e terceiros. Isso porque as regulamentações de controle de exportação dos Estados Unidos são claras ao dizer que você é responsável, ou seja, que a empresa é responsável por toda a cadeia de suprimentos. Então, você tem que garantir que os seus fornecedores e terceiros também estejam em conformidade com os controles de exportação ITAR e EIAR. Feito isso, a gente chega na parte mais burocrática, que é a de manutenção de registros e documentação. E aqui vale aquilo que eu já falei e quem acompanha o meu canal já deve estar enjoado de ouvir. Justiça não existe. Direito não é o que você fala, mas o que você consegue comprovar do que você fala. E quando nós estamos comentando de regulamentações dos Estados Unidos, posso garantir para vocês que é ainda mais sério. Na prática, é você ter a rastreabilidade do item controlado pelos Estados Unidos. Ou seja, se um auditor perguntar para você, você vai conseguir demonstrar para ele como que você agiu. Essa comprovação para o auditor pode ser feita por meio de e-mails, de pastas, tanto digitais quanto físicas, de registros de logins, por exemplo. O importante é você conseguir comprovar para ele que você controla os itens, que você leva a sério as regulamentações de controle de exportação dos Estados Unidos. E depois de tudo isso, você precisa realizar auditorias internas, ou seja, você precisa verificar se todos os seus processos e procedimentos, se as políticas funcionam, se os funcionários compreendem as suas responsabilidades no manuseio dos itens ITAR e EIAR. E se forem identificadas falhas nessas auditorias, você já tem a oportunidade de resolver o problema ou diminuir os riscos desse problema, de que ele aconteça. E se for mesmo o caso de uma violação, você vai ter a oportunidade de se antecipar e falar com o DDTC ou o BIAS. Isso, lá no valor das multas, vai ser levado em consideração como atenuante, ou seja, que você não tentou esconder, que você foi honesto para resolver as questões e falou diretamente com o DDTC, demonstrando que você leva a sério as regulamentações de controle de exportação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos levam muito a sério essa questão de uma declaração voluntária. Ah, Fábia, entendi. Então quer dizer que depois da auditoria interna eu não preciso fazer mais nada? Não, pessoal. Na verdade, depois da auditoria, você precisa fazer um monitoramento e manter essa documentação de processos, procedimentos e políticas atualizados. Imagina um funcionário que está em dúvida em relação ao manuseio de um item, porque ele não sabe se é ITAR ou EIAR. Aí ele vai lá na política da empresa e age da maneira como está descrito lá, mas essa política não está atualizada. Vai ser uma violação de algo tão simples. Coloca na sua agenda, uma vez por mês, olhar as atualizações, vai no site do DDTC, vai no site do BIAS para verificar o que tem de novo. E você também pode assinar para receber as notícias no seu e-mail, seja mensalmente ou semanalmente. Ou seja, dá para fazer de uma maneira mais simples e é muito importante manter atualizado, tá bom? Bom, sobre como se preparar para uma auditoria ITAR e EIAR, esse é um checklist essencial para você evitar violações, mas aqui tem 2 pontos ainda que eu gostaria de comentar com você antes de finalizar. O primeiro é que se tenha um departamento de compliance, ou seja, que tenha uma pessoa exclusiva para lidar com isso. Lógico que isso pode variar de acordo com o tamanho da empresa e a quantidade de itens controlados que essa empresa manuseia anualmente, por exemplo, mas geralmente a empresa que tem um funcionário dedicado exclusivamente a lidar com os controles de exportação dos Estados Unidos tem um diferencial competitivo. Isso porque as consequências são severas e as multas e penalidades são milionárias, com risco até mesmo de prisão em casos de situações excepcionais, por exemplo. Mas mais importante que ter o Departamento de Controle de Exportação é ter o apoio da alta gestão. Se não tiver o apoio da alta gestão, vai ser muito difícil não cometer violações. Isso porque o Departamento de Controle de Exportação vai precisar, entre outras providências, que a alta gestão assine uma carta, divulgue, fale para os funcionários a importância desse procedimento de controle de exportação. E se eles não demonstrarem esse apoio, os funcionários dificilmente irão se comprometer. E aí, os riscos de violação são muito grandes. Por hoje é isso. Se você quer continuar a aprender sobre a ITAR e EIAR, já se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!